Esdras, capítulo 9, diz assim a palavra do nosso Deus. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram do povo de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com o povo destas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro, porém eu permaneci assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo, à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapassem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos, porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para a possuir é terra imunda pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade à outra. Por isso não dareis as vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor desta terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumir, até não haver restado nem alguém que escapasse? Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua palavra foi lida e nós suplicamos ao Senhor que use a boca imperfeita do pregador para transpor a sua palavra que é perfeita aos nossos corações. Seja exaltado aqui nessa noite e desde já agradecemos pela palavra que o Senhor trará e celebramos o teu santo nome, nos entregando ao Senhor para que o Senhor ministre sobre nós. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto faz parte da segunda
parte do livro de Esdras, que está a partir do capítulo 7. Parte onde Esdras, o sacerdote escriba, assume a narrativa como personagem principal da história. Homem versado na lei, homem cuja palavra diz que não só conhecia a lei, mas vivia a lei na sua vida. Esdras capítulo 7, versículo 10, diz que ele era homem de coração disposto, que Deus abençoou com o conhecimento da lei, ou seja, para buscar a lei, abençoou com o conhecimento que se tornou prática para se cumprir, e conhecendo e praticando, ele se tornou apto para ensinar. Foi esse homem que Deus escolheu para colocar novamente o povo de Deus na prática da verdadeira adoração, nos caminhos da vontade de Deus, por meio do ensino da palavra do Senhor. Esse homem que Deus escolheu para organizar a reforma espiritual que o povo que retornou do exílio precisava viver. Esdras foi um homem que conheceu o exílio. Ele sabia a intensidade do juízo de Deus, ele experimentou esse juízo e viu os seus contemporâneos sofrerem na Babilônia. E tendo aprendido e sido educado na lei do Senhor, ele vivenciou na pele o que tinha sido crescer na Babilônia pagã. Esdras, ele sentiu o odor pecaminoso da Babilônia, a promiscuidade, a violência, a opressão. Porém, sendo conhecedor da promessa e da profecia, Esdras compreendeu o que tinha acontecido. O exílio tinha chegado ao fim. Esdras não tinha ido com Zorobabel, como nós vimos na semana passada, na primeira leva dos judeus que retornaram do exílio. Esdras só retornou do exílio quase 60 anos depois que o templo tinha sido reconstruído. O rei da Pérsia já não era mais Ciro, e sim Artaxerxes. Mas independente de época e de quem era o rei da poderosa Pérsia, Deus estava movendo tudo para o retorno do seu povo, e nada poderia impedir o agir de Deus. Então Esdras chegou a Jerusalém e começou a moldar a prática do povo, começou a ensinar a lei e as práticas da lei de Deus. O intuito era moldar a vida espiritual daquele povo nos padrões de Deus. Mas 4 meses e meio depois de Esdras chegar e empolgadamente trabalhar para o ensino, crescimento daquele povo na lei de Deus, sorrateiramente, uma surpresa desagradável chegou. Como um saqueador que chega na surdina, a notícia terrível de um pecado gravíssimo chega e assalta os ouvidos de Esdras. O pecado estava instalado no meio do povo de Deus. Aquele povo que experimentou do juízo de Deus, que os seus ancestrais tinham sofrido a dor do exílio, que eles, nascidos em terra estrangeira, conheciam as histórias dessa dor, conheciam as histórias sobre o juízo, o terrível juízo de Deus, que tinham vivido como escravos longe da sua terra, povo que provou o gosto amargo da vida na Babilônia, que nem tinha conhecido Jerusalém no auge da sua glória, porque a sua maioria tinha nascido já escravo. Esse povo voltava ao pecado antigo que os tinha levado para o exílio. O povo estava novamente entregue às práticas pecaminosas. Povo quebrou o mandamento do Senhor e se uniu a povos impuros para Deus. E qual foi o pecado que assaltou a Esdras? Nós vimos aqui no texto: casamentos mistos. Mistura da linhagem de Deus com a linhagem pagã. Mistura da linhagem de Deus com a linhagem da serpente, como acontecia desde lá de Gênesis. E a liderança, aqueles que deveriam ser exemplos, aqueles que ajudavam na direção, foram os primeiros a se envolverem. Estavam envolvidos. Como um assaltante vindo desapercebido, o pecado assaltou a vida de Esdras. E quantas vezes isso acontece conosco? Em quantos momentos onde você está empolgado na vida, com projetos espirituais, com planos com as coisas de Deus, e isso acontece, sem esperar, sorrateiramente. O assaltante pecado chega e assalta a sua vida. Por exemplo, você toma conhecimento que alguma pessoa conhecida caiu em algum pecado grave. Talvez esse pecado que te assaltou a vida veio de alguém íntimo. Esse pecado que assalta pode ser alguma prática dentro do próprio povo de Deus, da igreja.
Porque assim como o povo do pós-exílio, na época de Esdras, também e ainda, ou por enquanto, a igreja é composta de pecadores. E, por favor, entenda a figura de linguagem. A igreja é composta de assaltantes em potencial. Pecadores que podem assaltar a vida dos outros com seu próprio pecado. Mas o que fazer se isso acontecer? O que podemos aprender olhando para a vida de Esdras nesse texto, quando o pecado nos assaltar? Esse é o tema da pregação nessa noite. Quando o pecado nos assalta. E nós vamos aprender com as atitudes de Esdras diante dessa triste notícia de pecado. E nós vamos ver isso em 3 partes. Em primeiro lugar, quando o pecado nos assalta, nós precisamos compreender a gravidade do pecado. Versos 1 e 2. Nesses versos, Esdras toma conhecimento dos casamentos mistos no meio da nação de Israel. E se nós formos fazermos uma contextualização inicial, nesse ponto aqui, se Esdras não se atentasse a dar o peso correto ao pecado, nesse momento aqui ele poderia ter agido como vemos em muitos lugares aí fora. Ele poderia ter tratado tudo por baixo do pano, sem corrigir, fingindo que não sabe, não soube de nada, ou lavando as mãos, porque ele estava ali já há 4 meses e meio, depois de chegar em Jerusalém, mas isso estava acontecendo há muito tempo atrás, já haviam até famílias constituídas dentro desse pecado. Ele poderia deixar para lá, isso é problema antigo, acontece desde antes de eu chegar aqui, não é problema meu, como muitos fazem hoje, quando são assaltados pela notícia ou pecado, ou consequências do pecado. Eu vou fingir que não sei de nada. Não é problema meu, não vou mexer nisso não. Mas Esdras, como todo crente deve fazer, ele voltou a sua mente a lembrar o que era e que significava pecado. Todo pecado é transgressão da lei de Deus. Todo pecado é transgressão da palavra do Senhor. E todo pecado é, primeiro, pecado direto contra o nosso Senhor. Essa é a noção que se deve ter de pecado. E é quando, por rotina, por se acostumar, ou por estar inserido em algum esquema desfocado de Deus, em igreja, fora de igreja, no seu trabalho ou fora do seu trabalho, é quando se está envolvido nesses esquemas que se esquece disso. Se esquece da praga das pragas. E essa praga das pragas nos assalta e nos machuca. Praga das pragas foi a classificação dada e título de um livro escrito pelo puritano inglês e teólogo do século XVII, chamado Ralph Venning, que teve seu ministério ao lado de John Owen, Richard Baxter. Ele enfrentou a praga da peste bubônica em Londres, que ocorreu em 1665, 1666, uma epidemia que matou por volta de 100 mil pessoas. Uma doença que causava ínguas na virilha, nas axilas, no pescoço, e ia passando, se tornava uma infecção generalizada, parava os órgãos e ela era falência total do corpo. Uma morte dolorosa, sem tratamento específico na época. E Ralph Venning, ele escreve: nenhum mal além do pecado desagrada mais a Deus e é mais destrutivo ao homem. O pecado é pior que a aflição, que a morte, que o diabo, que o inferno. A aflição não é tão aflitiva, a morte não é tão mortal, o diabo não é tão diabólico e o inferno não é tão infernal quanto o pecado. Essa é a noção que se deve ter de pecado e é a noção que Esdras carregava. O povo estava quebrando uma ordem expressa de Deus e Esdras teve essa exata noção de que aquilo significava, do que aquilo significava. Ele tomou conhecimento, a ofensa maior era contra Deus. Pecado praticado intencionalmente no meio de Israel. E você não precisa abrir, mas eu vou ler Deuteronômio 7, de 1 a 4, que você vai entender o que era a quebra.
O Senhor diz assim, Deuteronômio 7, de 1 a 4, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás as tuas filhas a seus filhos, nem tomarás as suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa os destruiria. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi quebra direta dessa ordem de Deus. Deus havia ordenado e orientado o povo para que não fizesse tal coisa desde antes da entrada da primeira vez na terra prometida. E quando esse povo chega a Jerusalém, eles estavam retornando muitos anos depois à terra prometida novamente, e esse modo de viver deveria ser o mesmo. E se você prestou atenção no texto de Deuteronômio que nós lemos, qual era o motivo dessa proibição de Deus? Será que era por preconceito com outras pessoas? Será que era por racismo? Não. Era porque Deus conhece todas as coisas antes mesmo delas acontecerem. E por saber, Deus ordenou que não fizessem tal coisas, porque o povo se desviaria de Deus se houvesse esse tipo de casamento entre eles. E você vai puxar fácil na tua memória um exemplo clássico. Nós estudamos aqui hoje na escola bíblica dominical, um exemplo de pessoa nas escrituras que isso se cumpriu na vida dela. Salomão se relacionou com tantas mulheres de outros povos que elas o levaram a adorar inúmeros deuses e se desviar de Deus. Então não faltavam exemplos para esse povo, e a perda da noção do que é o pecado os fez cometer tal atrocidade. Fazendo uma ponte para o Novo Testamento, nós podemos entender o que Paulo fala lá em 2 Coríntios sobre julgo desigual. Sabe o que é julgo desigual? É a verdade de que se você se relacionar com uma pessoa que não tem a mesma fé e o conhecimento de Deus que você, isso irá te contaminar. E eu não estou falando aqui de quem vem para a igreja e já é casado ou casada, e Cristo converte essa pessoa, mas o cônjuge ainda não está longe de Deus. Não. Nós estamos falando de pessoas que estão na igreja, conhecem o Deus verdadeiro, conhecem a palavra e vão se relacionar com ímpios fora da igreja. Está quebrando um princípio das escrituras, da vida cristã, uma quebra da lei de Deus. Quantos jovens eu vi e aconselhei a não fazerem isso e fizeram. Daí se perderam, se afastaram e não conseguiram mais voltar. O pecado pode te assaltar a qualquer momento, seja em notícia ou à sua porta. Se aconteceu com Salomão, vai acontecer com a gente também, se nós não vigiarmos ou tivermos essa mesma atitude. Talvez já tenha vindo aí na sua mente alguém. Irmãos, mas assim como aquele povo, todos nós fomos chamados para sermos santos, separados para Deus. Isso não significa nos isolarmos do mundo, porque senão a Bíblia nos chamaria de ETs. Mas Deus nos chamou a fazermos parte desse mundo, mas sermos separados pelos nossos costumes, demonstrando atitudes diferentes, postura diferente, linguajar diferente, reações diferentes, vida santa. Porque a nossa vida é regida pela palavra. Foi isso que Esdras estava tentando implementar na vida daquele povo. E tendo noção do pecado que havia causado, tendo noção da Babilônia, do juízo de Deus, noção dos mandamentos de Deus, da santidade de Deus, quando chega essa notícia, esse homem que aprendeu a palavra, que vivenciou a palavra, estava ensinando a palavra, você imagina como ele ficou? E sabe o que isso nos leva a pensar? Era como se Esdras estivesse dizendo assim, será que esse povo perdeu tanto a noção do pecado, que eles querem ir de novo, querem experimentar novamente do juízo de Deus? Será que querem voltar para o exílio? Porque Esdras tinha plena noção da intensidade do mal que o pecado causa. Por isso, nesse primeiro ponto, é importante perguntar, você tem essa noção? Temos tido essa noção? Com o pecado não se pode brincar. O pecado não se deve flertar.
O pecado arruína, destrói, fere tão profundamente que seus ferimentos demoram a fechar. Sabe, igreja, em muitos momentos nós não tratamos as situações de pecado como devem ser tratadas, porque nós perdemos a noção da intensidade do pecado. É por isso que nós mentimos tão facilmente. É por isso que colocamos os olhos onde ou em quem não se deve tão facilmente. É por isso que falamos mal dos outros com tanta facilidade. É por isso que não tem problema ser desonesto um pouquinho, com tanta facilidade. Tem faltado lembrar mais do que é o pecado diante de Deus. Mas Esdras tinha essa noção. Esdras entendia. E Deus te chama a atenção hoje para isso novamente. O pecado é ofensa contra Deus. Quando o pecado nos assalta, nós devemos lembrar, primeiro, da gravidade que ele tem. Esdras percebia o mal e isso levou a uma intensa reação diante de tudo aquilo. E esse é o segundo ponto. Além de tomarmos primeiro noção da gravidade do pecado, quando o pecado nos assalta, nossa condição não permanece a mesma. Nossa condição não permanece a mesma. O exemplo de Esdras nesse texto nos leva a pensarmos exatamente o quanto a noção do que é pecado mexe conosco. Se você voltar os seus olhos novamente ao verso 3 e 4, ali nós vamos ver a reação de Esdras. Ao ouvir sobre o pecado do povo, o estado do povo, a condição, o estado de Esdras e a condição interna e externa dele também mudou. A palavra diz que Esdras ficou atônito e usa esse termo 2 vezes em 2 versículos. O que esse termo quer dizer? No hebraico quer dizer, não muito diferente do português, chocado, desconsolado, horrorizado, devastado. Só que no hebraico, na língua original, é um verbo usado de forma passiva, como um adjetivo verbal. Dando sentido que a pessoa que está enfrentando, está passando a classificação, a pessoa que é destinada a essa classificação, permanece por um longo período de tempo nesse mesmo estado. Esdras ficou por um longo período atordoado, desconsolado, espantado, chocado. Se você ver o versículo 4, ele disse: eu permanecia sentado atônito até o sacrifício da tarde, várias horas. E o texto mostra exatamente isso. Para termos noção do estado de Esdras, o texto ele traz uma sequência importante. Sempre quando houver sequências no texto bíblico, a gente tem que prestar atenção. O texto diz ali, no verso 3, que ele rasgou suas vestes, arrancou os cabelos, a barba e se assentou, prostrou. Essas são reações que indicam um estado de tristeza tão profundo, que é o estado de luto. A intensidade da desolação de Esdras é tão grande que ele chega a arrancar os cabelos da cabeça e da barba. Essa demonstração de luto e tristeza só se encontra aqui em Esdras, pois cabelos, essas demonstrações de tristeza, em outros lugares das Escrituras nós encontramos. Mas a barba não era comum. Para você ter uma noção, Levítico 21 diz que o sacerdócio em Levítico, o sacerdote não podia parar as extremidades da barba, para não se apresentar impuro para Deus. Mas tamanha foi a reação de Esdras diante desse pecado, que ele se humilhou como alguém impuro para Deus, ele se prostrou como alguém impuro diante de Deus. Esse é o sentido de ficar atônito. Esses versos mostram, por meio das atitudes de Esdras, exatamente o estado que deveríamos ficar diante do pecado. Só que hoje, a parcela dos crentes que ficam atônitos quando tomam conhecimento de pecados acontecendo no meio do povo é mínima. Mas é assim que o pecado deveria nos chocar. É assim que deveríamos voluntariamente ficar ao sermos assaltados pelo pecado. Mas isso não é uma coisa induzida, não é uma coisa que se provoca. Esse é um estado que só fica quem realmente entende a gravidade que o pecado tem, como nós já vimos aqui. Nas Escrituras, Jó, Daniel, Jeremias, ficaram assim. E o que essas pessoas tinham em comum? Eram servos de Deus que sabiam plenamente o que o pecado causava.
O pecado, ele deve entristecer profundamente, seja o nosso ou dos nossos irmãos, mas o que nós vemos acontecer na maioria das vezes, são pessoas ficando indiferentes ao serem assaltadas pelo pecado. Hoje eu falo de crentes, meus irmãos, que ficando indiferentes quanto ao pecado, ainda vão além. Ao invés de rasgar as suas vestes e se entristecer, brincam com o pecado. São as brincadeiras que nós vemos aí na internet. As publicações de vídeos, de fatos que acontecem em cultos por aí, que são compartilhadas como vídeos engraçados pelos crentes. Vídeos de bagunça na hora do culto a Deus, que muitos compartilham sorrindo. Imagens de mulheres pregando a palavra com roupas escandalosas, que os crentes ficam compartilhando. Parece que o pecado hoje é engraçado. Mas não é isso que nós vemos em Esdras. Não. E a forma com que Esdras chegou, era uma tristeza tão visível, que chegou a atrair outros para compartilhar dessa tristeza com ele. É isso que nós vemos no versículo 4. O verso 4 diz: então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Os crentes raízes, e não é aquele crente velho de igreja que eu estou falando aqui não, mas o crente raiz é aquele que teme a Deus. Eles ficaram no mesmo estado de Esdras. Isso nos faz pensar. Quando o pecado te assalta, como que você tem ficado? Qual tem sido a sua reação quando o pecado assalta você? Você tem achado engraçado a banalização das coisas de um Deus que é santo, santo, santo? O pecado, ele tem assaltado o povo de Deus, e o pior é que os filhos de Deus têm achado cômico. Sabe de uma coisa que nós podemos refletir no texto também? Esdras se entristeceu e atraiu as pessoas com o mesmo propósito para junto de si, mas a coisa errada também atrai. E trazendo para nós, aqueles que agem com indiferença ao pecado, também atrairão para perto de si pessoas que agem na mesma condição. Os que brincam com o pecado atrairão outros brincalhões. Os que fofocam atrairão para perto de si outros fofoqueiros. Os que desprezam e dizem não é problema meu, atrairão outros apáticos. E uma coisa nós precisamos pensar: se isso tem acontecido com você, provavelmente as portas da sua vida estão escancaradas para o pecado entrar e destruir a sua vida. Porque o pecado não é engraçado. O pecado causa dor, o pecado fede, o pecado destrói. E não deveria ser apenas aqueles que foram para a Babilônia, sentindo saudade de cultuar, que se mantiveram fiéis a Deus, que deveriam ter noção da gravidade do pecado. Não deveria ser somente os que sofreram por causa do pecado, que deveriam entender o que o pecado é e que ele leva à morte. Mas todos os que entenderam o que Cristo fez na cruz, deveriam se entristecer profundamente com seus pecados, com os pecados dos outros. A cruz, ela foi pagamento. O preço para o perdão dos pecados, ele foi sangue. Sangue para pagar os pecados que levamos na brincadeira. Por causa dos nossos pecados, o Filho de Deus foi crucificado. A palavra diz que por causa dos nossos pecados, Jesus foi moído na cruz. Isaías 53:5 diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse é o preço do pecado, e com isso na nossa mente é que nós devemos tratar o pecado. Deus não brinca com o pecado, meus irmãos, e Esdras sabia disso. Todos os que entenderam sua real condição diante de Deus também deveriam ficar atônitos com o pecado. Condição de pessoas que por causa do pecado mereciam a morte eterna, mas por meio de Cristo foram perdoadas. Condição de pessoas que não têm mérito algum diante de Deus, mas que pelos méritos de Jesus foram salvos do inferno. Essa é a verdade que nunca devemos esquecer, para nunca mais tratarmos o pecado com indiferença e brincadeira. Da mesma forma que Esdras, mesmo não tendo contemplado a Cristo, ele fez.
Será que isso está latente em nossa mente e coração? O pecado te faz ficar atônito? Creio que são boas perguntas para nós refletirmos nessa noite. Irmãos, além de entendermos a gravidade do pecado, de percebermos que quando o pecado nos assalta, nós não permanecemos no mesmo estado, na mesma condição. Em terceiro e último lugar, quando o pecado nos assalta, a única saída é nos voltarmos para Deus. A única saída é nos voltarmos para Deus. Esdras, com a noção plena do que é o pecado e do que o assalto do pecado causa, no estado pertinente que fica todo crente que sabe que foi assaltado pela praga do pecado, Esdras tem a reação mais coerente que um crente pode ter. Diante do assalto do pecado, Esdras se volta para Deus. O versículo 5, na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse, meu Deus. Esdras, em pleno exercício de reverência, humilhação e confiança em Deus, ele ora ao Senhor. E faz isso como um homem dependente de Deus, um homem de Deus, totalmente dependente. A atitude de se ajoelhar expressa essa humildade. E o erguer das mãos demonstra por quem Esdras espera ser ouvido, a quem é dirigida a sua oração. E ele faz uma das orações mais completas das Escrituras. E eu quero destacar algumas coisas dentro dessas orações, dessa oração de Esdras. Em primeiro lugar, Esdras reconhece seu erro. Ele não fica dando desculpas. E nem ele estava envolvido com aquele pecado, mas ele se coloca na condição de pecador, era um só povo, ele estava incluído. Diante de Deus em oração, Esdras assume o pecado do povo, mesmo ele não tendo compactuado com aquilo que ocorreu. E o verso 6 nos mostra que ele começou a falar na primeira pessoa, eu estou envergonhado, confuso, e depois ele vai para a primeira pessoa do plural, porque as nossas iniquidades se multiplicaram. Isso mostra a Esdras que mesmo não tendo compactuado com o pecado, ele conhece a condição dele, é um pecador. E não foi um simples reconhecer, diante de Deus, que sabe todas as coisas, Esdras verbaliza a intensidade do pecado na vida do povo. As expressões também no versículo 6, nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça. E depois ele diz, nossa culpa cresceu até os céus. Isso demonstra um desenvolvimento do pecado. Começa aqui e vai indo e vai ficando pior, chegou até os céus. O pecado chega como um assaltante, mas não foi tratado. O pecado foi mantido e começou a crescer e tomou proporções imensas. E em sua oração, Esdras se lembra que foi exatamente a mesma coisa que assaltou e assolou o povo de Deus no passado. O versículo 7 mostra Esdras reconhecendo diante de Deus que o cativeiro tinha acontecido por causa da culpa, por culpa do povo, que sempre mantinha o pecado entre si. E Esdras não justifica, não tenta esconder o peso do pecado, Esdras não se inclui da culpa, mas ele se inclui. Esdras reconhece que a culpa é crescente, ela é histórica, ela é incontestável diante de Deus. Segundo ponto da oração, Esdras reconhece a graça de Deus. No versos 8 e 9, Esdras reconhece a graça e misericórdia de Deus, que mesmo no exílio de um povo pecador, ele preservou aquele povo que estava com Esdras para trazê-lo de volta. Para quê? Para que eles representassem, para que ainda existisse o povo da aliança. E agora aquele povo estava pecando contra Deus novamente, se esquecendo da grandeza, da bondade de Deus, se esquecendo da imensa misericórdia de Deus que tinha dado a eles nova oportunidade e vivendo uma vida fora da vontade de Deus. Eles estavam se esquecendo da graça, mas Esdras, ele sente a dor do pecado, porque ele tem noção da graça que estava sobre ele e o seu povo. Esdras sente a dor do pecado, porque ele sabe o tamanho da graça de Deus e o tamanho da ingratidão do povo. É como Calvino, né? Associa-se a Calvino essa frase, conheça a Deus e conheça a ti mesmo.
Ele, se conhecendo como pecador, ele sabia da grandeza da graça de Deus, e ele sentia a dor ao ver o povo pecar desregradamente, como fazia. Terceiro ponto dessa oração, Esdras, em sua oração, reconhece que é necessário voltar para a palavra de Deus. Por quê? O povo quebrou o mandamento de Deus, como nós já enfatizamos aqui. Os versos 10 a 12 enfatizam exatamente essa realidade da quebra do mandamento que nós já lemos aqui no primeiro ponto do sermão, no início do sermão, Deuteronômio 7. E nessa parte da oração, Esdras está voltado para o Senhor, como que dizendo: Senhor, a quebra dos seus mandamentos pelo povo foi puramente intencional, as suas ordens foram claras no passado e nesse instante o povo desobedeceu conscientemente. O Senhor ordenou, prometeu bênçãos derivadas da obediência, mas o povo escolheu pecar, mergulhando nas consequências da desobediência. Esdras percebe que novamente é necessário um realinhamento com a palavra de Deus, porque voltar para Deus passa por um retorno às Escrituras. Voltar-se para Deus envolve cumprimento dos mandamentos do Senhor. E o quarto destaque dessa oração, Esdras reconhece a justiça e a misericórdia de Deus. Em sua oração, no verso 13, Esdras assume que o Senhor tem sido muito mais misericordioso do que ele e o povo mereciam. O Senhor não tinha castigado aquele povo como eles mereciam. Falhas no passado, falhas no presente, mas o que Esdras percebe é que se não fosse a misericórdia do Senhor, eles nem estariam ali para aquele momento, eles já teriam sido exterminados. Esdras reconhece, está reconhecendo aqui o caráter de Deus, os seus atributos, e agora ele apela para a justiça de Deus. No verso 15, Esdras, depois de tudo isso, ele diz: justo és. Esdras não faz nenhum pedido, simplesmente diz: Senhor, somos o teu povo que novamente errou contra ti, justo és. E Esdras silencia nesse capítulo. Esdras sabia que o Senhor é misericordioso, mas igualmente justo, e Deus agiria conforme o seu próprio querer. Esdras se coloca junto com o povo na condição de que sempre estiveram, mas eles não percebiam. Eles estavam vivos por causa da misericórdia e da justiça de Deus, assim como nós. Igreja, uma oração de alguém assaltado pelo pecado, que sabe a gravidade do pecado, que entende isso e muda o seu estado por causa do pecado e volta-se para Deus, é uma oração assim. Uma oração de quem percebeu ter sido assaltado pelo pecado. E diante disso, uma oração que reconhece e confessa o erro e não justifica. É uma oração que reconhece a graça de Deus em todo o tempo, passado e presente. Reconhece que vive porque Deus não retribuiu punição conforme mereciam, graça. Reconhece que a desobediência é resultado do afastamento da palavra de Deus, e é uma oração que reconhece a justiça e a misericórdia de Deus a quem se ora, Deus a quem se ora. Essa é a oração que deveria fazer parte da vida de todo filho de Deus que se viu assaltado pelo pecado, mas esta tem sido a tua oração. É assim que você se apresenta diante do Senhor. Essa é a oração de todo filho de Deus que não deseja que a praga das pragas domine a sua vida e nem a vida daqueles que estão perto e fazem parte do povo de Deus. É uma oração de alguém que compreende que pecado é pecado e assume o pecado cometido diante de Deus, de um Deus que é santo, santo, santo. Então, igreja, como tem sido suas orações diante do assalto do pecado? No momento da invasão do pecado, do contato com o pecado em sua vida, existe confissão? Você reconhece diante de Deus que pecou e assume isso? E o reconhecimento da graça? Você consegue perceber que você só está vivo, só está aí do jeito que você está, por causa da graça? Tamanho o seu pecado. Desde o Éden nós merecíamos a morte, mas desde lá a graça nos assistiu com a promessa do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Você tem reconhecido que quebra os mandamentos de Deus todo o tempo?
São perguntas para você refletir. Será que nós temos percebido isso diante de Deus? Como está a sua vida em relação à quebra dos mandamentos de Deus? Hoje, o dia do Senhor, você pode dizer que você não quebrou nenhum dos mandamentos do Senhor? Como você tratou sua esposa hoje? O seu esposo? Como suas palavras foram nesse dia? O Senhor não abre mão que seu povo siga os seus mandamentos e nós quebramos todo o tempo. Será que não devemos fazer uma oração como a de Esdras? Será que mesmo sabendo disso, nosso coração ainda permanecerá altivo e orgulhoso? E será que temos reconhecido em quem nossas orações, quem é o Deus das nossas orações? Reconhecido os atributos de Deus quando oramos, sua justiça, misericórdia, bondade, amor, retidão. E diante desse Deus tão grande e maravilhoso, e sabendo de nossa condição pecaminosa, nosso comportamento deve ser de total reverência. Nossa oração deve ser uma oração que reconhece nossa culpa e nossa condição pecaminosa diante de um Deus com qualidades tão perfeitas, um Deus tão perfeito, tão justo. E só nos resta aguardar o seu juízo perfeito. Suas orações têm esse sentido? Sua oração carrega um conteúdo parecido com esse? Como são suas orações? Eu vou ler um texto aqui, se você puder, abra comigo em Lucas 18. Eu vou ler um texto de postura de oração, numa parábola de Jesus, e eu quero que você tente perceber qual desses exemplos parece mais com você diante de Deus. Lucas 18, 9 a 14. Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nós precisamos refletir se a nossa postura de oração é uma postura de orgulho ou de quem realmente odeia o pecado, seja ele fora ou dentro de nós. Nossa oração deve ser confessar o pecado, assumindo a culpa, reconhecendo a graça, reconhecendo nossa quebra dos mandamentos, reconhecendo quem é o nosso Deus. E eu concluo dizendo que diante de tudo o que falamos, da praga das pragas, que é o pecado, que nos assalta, a única coisa que nos resta fazer quando o pecado nos assaltar é olharmos para o único que nos ensinou o peso do pecado e que pode vencer o pecado e nos ajudar: Cristo. Irmãos, ao caminharmos por Esdras, aprendemos algo profundamente necessário para a vida cristã. Quando o pecado nos assalta, primeiro nós precisamos compreender a gravidade do pecado. Esdras nos mostrou que pecado não é detalhe, não é algo pequeno, não é um erro administrativo da vida cristã. Pecado é ofensa contra Deus, um Deus santo. E se pecado custou o exílio para aquela geração, nós precisamos lembrar que em última instância o pecado custou o sangue do Filho de Deus. A cruz de Cristo é a maior prova de que Deus nunca tratou o pecado com leviandade, com leveza. Se quisermos medir a gravidade do pecado, não olhemos para a Babilônia, mas olhemos para o Calvário. Quando o pecado nos assalta, a nossa condição não permanece a mesma.
Esdras ficou atônito, o pecado o abalou, e aqui o Evangelho nos confronta profundamente. Se fomos salvos por Jesus Cristo, se fomos alcançados pela graça, se fomos comprados por tão alto preço, como permanecer indiferentes diante do pecado? Brincando com o pecado, flertando com o pecado, não ligando para o pecado. O coração que foi quebrantado na cruz de Cristo, que simboliza o preço pago por causa do pecado, não consegue brincar com aquilo que feriu o Salvador. Quem entendeu que Cristo sofreu por causa do pecado, não ri do pecado, não compartilha o pecado, não relativiza o pecado. O pecado nos fere porque antes ele feriu o nosso Salvador. Mas o texto não termina no desespero. E esse sermão também não pode terminar. Quando o pecado nos assalta, a única saída é nos voltarmos para Deus. Esdras se ajoelha, levanta as mãos, confessa, reconhece a culpa, a graça, a palavra, a justiça. E aqui nós somos levados a enxergar algo ainda maior. Esdras ora por um povo culpado, mas ele mesmo também é um pecador. Ele intercede, mas ele sabe que precisa da mesma misericórdia, porque ele não é capaz de salvar o povo dos seus pecados. E é exatamente aqui que o texto aponta para Cristo. Porque séculos depois não teríamos apenas um escriba, um mestre ajoelhado em Jerusalém, mas um Salvador prostrado no Getsêmani. Não apenas mãos levantadas em oração, mas mãos cravadas numa cruz. Não apenas alguém confessando pecados que não cometeu, mas o Cordeiro de Deus levando sobre si pecados que não eram seus. Esdras diz: justo és, Senhor, e na cruz Deus mostrou que é justo e justificador daquele que crê em Jesus Cristo, como diz Romanos 3. Quando o pecado nos assalta, não corremos para nós mesmos, corremos para Cristo, porque somente Ele pode nos perdoar do pecado, nos purificar do pecado, nos libertar do domínio do pecado. Que hoje, então, à luz de Esdras 9, nós saiamos daqui com um coração que tem plena noção do que é o pecado, com um coração que odeia o pecado, treme diante da palavra de Deus, se entristece quando o pecado aparece, mas que acima de tudo, corre para a cruz, onde a graça triunfou sobre a culpa. Porque quando o pecado nos assalta, a nossa esperança não está em nós. Quando o pecado nos assalta, a nossa esperança está em Cristo Jesus. A cura para a praga das pragas é encontrada somente em Jesus Cristo. Que essa palavra fique cravada no seu coração pelo poder do Espírito Santo de Deus. E que Ele abençoe muito a sua vida, a nossa vida, em nome de Jesus.